Língua Portuguesa, Livro C, Redação, Lição 2, Aula 2. Onde está Margarida, olê, olê, olá? Onde está Margarida, olê? Meninos, onde está o Jonas? Onde está o Zezé? Onde estão os irmãos do Zeca com a maquete que estavam fazendo? Olá a todos! Vamos começar nossa aula? Representações espaciais. Como ajudar as pessoas a chegar aonde elas precisam? Vamos procurar as respostas para as nossas perguntas. Correção do dever de casa. Onde o Jonas está? Calma, professora. O Jonas ainda está dentro da minha mochila, dentro do meu caderno, dentro da página do dever de casa de hoje. O Jonas está na frente do hospital. E aonde ele quer chegar, meninos? No mercado. Perfeito! E que trajeto ele fez? O que é trajeto? Trajeto é o caminho, o roteiro, o itinerário. Essas palavras são sinônimos. Todas elas podem ser usadas nesse caso. O Jonas saiu do hospital, foi até a primeira esquina, virou à esquerda, esquerda dele. Andou 2 quarteirões, virou à direita. No meio do quarteirão havia um mercado. Ele foi ao mercado. Eu também fiz assim, mas acho que ele foi encontrar a Mônica. É, pode ser. Ela falou para ele encontrar com ela na porta do mercado. Boa, Alfa. Você foi mais esperto do que eu. Alfa, aproveitando essa esperteza toda de hoje, aonde o Zezé chegou? Vamos ver aonde ele estava. Zezé estava em frente à igreja, na Avenida Tancredo Neves. Ele estava indo na direção da Rua das Flores. Andou até a esquina e virou à esquerda na Rua do IP. Andou um quarteirão, chegou na Rua Tiradentes e virou à direita. Hospital. Ele chegou ao hospital. Zezé chegou ao hospital. Ele estava na Avenida Tancredo Neves, em frente à igreja. Parabéns, vocês estão muito bons em localização espacial. Estão escrevendo e usando frases corretas e completas. Observem agora como são escritas essas instruções na nossa página 23 do livro. Vamos ver? Vire à esquerda na Rua das Flores. Ande um quarteirão e vire à direita na Avenida Tancredo Neves. Siga em frente até a Rua do IP. Vire à esquerda. Depois entre na primeira rua à direita. O que vocês observam? Estão bem escritas? Sim, nós chegamos direitinho. Acertamos. Acertamos na mosca, sem errar. E por que, meninos, nós acertamos na mosca? Porque as instruções estão claras. Isso mesmo. Diz tudo o que tem a dizer. Vire, ande, siga, caminhe. Primeira rua, Rua do IP, meio quarteirão. Direita, esquerda. Observem como organizei essas palavras. Na primeira linha temos os verbos, as ações. Vire, ande, siga, caminhe. Na segunda linha estão as referências. Vamos ver? Primeira rua, Rua do IP, meio quarteirão. Na terceira linha estão as direções. Direita, esquerda. Ações, referências, direções. Uma instrução bem dada para ajudar a localizar precisa ter esses 3 elementos.
E tem mais um detalhe, meninos. Vamos comparar as 3 instruções. Vamos ver? Observem essas 3 instruções do livro. O que será que elas têm em comum? E o que elas têm de diferente? Vamos pensar? Isso mesmo, elas são muito parecidas, não são? Tem toda a informação. E só isso? Não tem nada a mais. Informações simples, claras e objetivas. Se tiver mais, estraga, atrapalha. Imagina só você dizendo: vire à esquerda na Rua das Flores. Ai, como eu adoro essa rua. A minha mãe já trabalhou lá. Eu ia muito lá me encontrar com ela. Ande um quarteirão. Assim não dá, a pessoa fica confusa. Isso mesmo, Beto, fica confuso, não é? Porque as instruções precisam ser claras. Tem outras instruções que são claras também. Por exemplo, placas de pare, olhe, siga. Basta uma palavra, mas às vezes é preciso explicar mais. Aqui neste caso tem que explicar mais. Se a areia estiver seca, umedeça-a até ficar boa para a modelagem. Quem fez a instrução pensou tudo o que poderia acontecer e deu a solução. Para ficar plana, precisa alisar. Primeiro com o punho fechado, depois com a régua. Para escrever ou dar uma boa instrução, nós precisamos conhecer o assunto, colocar-se no lugar do outro. O que ele sabe, o que ele não sabe, que erros ele pode cometer. Falar, escrever ou descrever tudo com clareza é importante. Tudo o que precisa e só o que precisa. É por isso que nossa regra é sempre a mesma. Vamos escrever? Primeiro precisamos pensar. Vocês se lembram? O que nós vamos escrever? Uma instrução. Para quem? Para o Tiago e para a Mônica. Por quê? O que eles precisam encontrar? Como? Vamos ver como escreveram? Agora vamos ver o que tínhamos para fazer. Vou ler para vocês. Página 24, exercício 17. Tiago e Mônica estão na cidade de Pedacinho do Céu. Localize-os no mapa. Use o mapa para escrever as instruções. Alfa, aonde o Tiago vai primeiro? Explique o caminho que ele deve percorrer. Tiago vai primeiro ao hospital. A instrução ficou assim: volte até o final do quarteirão. Vire à direita na Rua Tiradentes. Você verá o hospital à sua esquerda. Beto, a Mônica quer ir à igreja, mas antes precisa passar no correio. Aonde a Mônica vai primeiro? Explique o caminho que ela deve percorrer. Volte na Rua Deodoro da Fonseca e ande até o final do segundo quarteirão. Vire à direita na Rua das Praças e ande um quarteirão. Vire à sua direita, a igreja estará à sua esquerda, no meio do quarteirão. Perfeito, Beto. A Mônica já chegou à igreja, só que antes ela deveria ter passado no correio. Faltou atenção e ela está pertinho do correio. Agora tem que voltar tudo de novo. Isso mesmo, errou o caminho. Foi falta de... atenção, eu estava com pressa. Mas tudo bem. Você já mostrou que sabe dar instruções. E para não errar, basta prestar mais atenção. O Tiago já fez suas compras no mercado. A Mônica já fez suas orações na igreja. Agora eles vão se encontrar na Praça Azul. Alfa, explique para o Tiago como ele deve fazer para chegar até lá. Tiago, saindo do mercado, vire à sua esquerda. Vá até o final do segundo quarteirão na Rua das Praças. Vire à sua direita. A praça está à sua frente, no segundo quarteirão.
Beto, agora é sua vez. Agora é a sua vez de levar a Mônica e ajudar ela a chegar até a praça. Saia da igreja e vire à sua direita. Vire à direita na primeira esquina. A praça estará à sua frente. Viu como é divertido? Como é importante prestar atenção nos detalhes? Economizar palavras, dizer só o essencial. E por falar em instruções, vamos ver como está o trabalho dos nossos amigos com a maquete. Vamos ver? Redação. Zeca, Zilu e Zoé já podem fazer uma maquete do quarteirão. Maquete é a representação de um espaço em miniatura. O espaço que Zeca, Zilu e Zoé vão representar é o quarteirão onde moram. Eles vão montar a maquete agora mesmo. Zeca pegou 8 folhas de papel. Ele vai colar as folhas com fita adesiva. Zeca quer fazer o chão. Em cima do chão é que eles vão montar a maquete. Zoé ajuda Zeca a colar as folhas. Zilu conta quantas casinhas e prédios eles vão precisar. Zilu precisa ver tudo o que anotou. A maquete tem que ficar igualzinha ao quarteirão de verdade. Zilu pega o celular para ver as fotos. Eles precisam montar a maquete igualzinha ao que viram. Zilu olha a foto da casa em que mora com os seus irmãos. Olha também a foto das 4 casas do lado esquerdo. Zilu vê a foto da casa da vovó e do prédio cinza. Vê também a foto das 2 casas depois do prédio. Zoé vai olhar as fotos com a irmã. Ela quer ver também as fotos da padaria e da farmácia. Zilu e Zoé pegam as casinhas de madeira e o prédio. Elas vão pintar tudo igual ao que é de verdade. Zoé começa a mexer nas tintas. Ela pega uma casinha de madeira e pinta de amarelo. Zilu pega 4 casinhas de madeira. Ela pinta uma de cada cor. A primeira de azul e a segunda de branco. A terceira de cor de rosa e a quarta de laranja. Zoé pinta uma casa de violeta. Ela pinta também o prédio de cinza. Zilu pinta uma casinha de verde claro e outra de vermelho. Mas como vão fazer a padaria e a farmácia? Zilu e Zoé pegam mais 2 prédios de madeira. Um vai ser a padaria e o outro vai ser a farmácia. Mas cadê o Zeca? O que será que ele está fazendo? Zeca está deitado no chão desenhando. Zeca já desenhou a rua e o espaço para colocar cada casinha. Ele agora está desenhando a praça. Ele já fez o campo de futebol, o lugar do balanço e o jardim. Zilu e Zoé adoram o desenho do Zeca. Zeca pega lápis de cor para colorir a praça. Zilu recorta papel para fazer as árvores do jardim. Zoé recorta papel para fazer o balanço das crianças. O chão está pronto e muito colorido. Zilu e Zoé precisam da cola. Elas querem colar o balanço e as árvores na praça. Mas está faltando alguma coisa. As casinhas! É hora de rever as fotos. É hora de colocar uma casinha ao lado da outra. A primeira vai ser a casa do Zeca, da Zilu e da Zoé. Zeca, Zilu e Zoé já colocaram todas as casinhas. Colocaram também o prédio cinza. E os prédios para ser a padaria e a farmácia. A maquete está pronta. Brincar de fazer maquete foi mesmo uma boa ideia do Zeca. Zilu foi rápida para arrumar o que precisavam. Fotografar foi ótimo para saber tudo o que havia no quarteirão e onde ficava. Fotografar foi ideia da Zoé. Mas cadê Zoé? Zoé já sabe que é hora de catar o que sobrou. Ela fez o que faz sempre. Fugiu. Poema. Café com pão, café com pão, café com pão.
Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, café com pão. Voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força. Oh! Foge, bicho, foge, povo. Passa ponte, passa poste, passa pato, passa boi, passa boiada, passa galho da engazeira debruçada. Que vontade de cantar. Oh! Quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficiar. Oh! Ô menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Oh! Vou-me embora, não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Ouricuri. Oh! Vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. E como foi essa viagem? Deu para ver muita coisa? Vocês se lembram de tudo? O que mais chamou a atenção de vocês? E os ruídos do trem, a paisagem? Esse tal de Tamanduá-Bandeira é muito bom para fazer poesia. Beto, é Manuel Bandeira. O Tamanduá-Bandeira também existe, mas é outra coisa. É um animal bem brasileiro. O Manuel Bandeira é um poeta. Ele nasceu em Pernambuco. Por isso ele fala das coisas de lá. Em Pernambuco existe uma cidade que se chama Ingazeira e outra cidade que se chama Ouricuri. Vocês se lembram que ele fala assim? Vou-me embora, não gosto daqui? Por que será que ele queria ir embora? Será que ele não gostou do passeio? Será que não? Tava tão legal. Pareceu até que a gente estava no trem. Passa ponte, corre cerca, passa boiada. Será que ele não gosta mesmo ou será que é outra coisa, meninos? As pessoas gostam de onde vivem. Podem passear, conhecer outros lugares, mas o lugar da gente é que é bom. Eu acho que foi isso que ele queria dizer. Viagens. Viram como existem tantas maneiras de viajar? A gente entra num dicionário e a gente pode viajar nas palavras. A gente entra na internet e pode viajar para muitos lugares, explorar muitas ideias. A gente entra num poema e a gente vê tanta coisa, não é? Nem é preciso de trem para viajar, não é mesmo? Agora nós vamos tentar entender como esse Manuel Bandeira escreveu esse poema. Vamos tentar nos lembrar das partes do poema. Vou organizar um quadro para a gente organizar as nossas ideias. Para simplificar, nós vamos organizar em 3 partes: o princípio, o meio e o fim. Qual a parte do princípio? O café com pão, o trem começando a andar. Então vamos anotar. Princípio: café com pão. Trem começa a andar. Meio: trem começa a correr. Dispara. Fim. E depois, meninos, o que acontece? O trem começa a correr. Ele fala para botar mais fogo e o trem dispara. Ele buzina, manda o povo sair da frente. E o que acontece depois? A paisagem, as coisas passando. Então vamos anotar. Princípio: café com pão. Trem começa a andar. Meio: trem começa a correr. Dispara. Fim. Como podemos chamar essa parte do meio? A paisagem? As coisas que ele vê? As belezuras. Isso mesmo. A parte do meio é a viagem, a natureza, o movimento das folhas. Então vamos anotar. Primeiro: café com pão. Trem começa a andar. O meio: trem começa a correr. Dispara. A paisagem: as coisas que passam, o movimento das folhas e o fim. E depois, meninos, o que acontece? Parece que deu saudade. Ele diz que quer voltar, que não gosta daqui. E volta numa correria. E como nós vamos anotar isso? Vamos pensar? Vamos ler tudo o que a gente escreveu? Mas vamos ler e procurar uma palavra ou poucas palavras para resumir cada parte. Vamos ver. Princípio: café com pão. Trem começa a andar. Meio: trem começa a correr. Dispara. A paisagem: as coisas que passam, o movimento das folhas. Fim: bateu saudade, quer voltar,
volta depressa. Como nós vamos chamar essa parte do princípio? Nós escrevemos, vamos ver, café com pão, trem começa a andar. Qual palavra ou quais palavras poderiam resumir essa ideia? Alguém tem alguma ideia? Eu vou ajudar desta vez para vocês irem aprendendo e depois vocês vão pensar e fazer sozinhos, tá bom? Combinado. Primeira parte. Movimento de saída. Será que a máquina vai sair mesmo? Como será que nós podemos escrever isso, meninos? Eu estou aqui pensando alto para vocês aprenderem a pensar. Que tal, vamos ver, a saída, incertezas. Agora vamos pensar nesta parte aqui do meio, vamos ver. Trem começa a correr, dispara. A paisagem, as coisas que passam, o movimento das folhas. Como podemos chamar agora essa parte? Vamos ver, a viagem, aventuras, a emoção da viagem? O que mais chamou a nossa atenção nesta parte? Vamos lembrar? Vamos lembrar do nosso poema, eu estou me lembrando. A impressão era de que as coisas vinham passando. Vocês se lembram? Que era a paisagem que vinha. O pasto, o boi, a boiada, o galho da engazeira. Que tal as lembranças, recordações, impressões, o tempo que volta, as coisas que voltam no tempo? Vamos anotar? E o que falta, meninos? Sim, o final. Como vamos dar um nome para esse final? Vocês se lembram? Deu vontade de voltar. Ele disse que não gostava daquele lugar. Ele queria voltar lá para a terra dele, lá para o sertão. Deixa eu pensar. Saudades, a volta, o retorno. Eu acho que o retorno resume bem. O que vocês acham? Vamos ver? Vamos ver como ficou o nosso quadro com atenção? E você aí de casa, está acompanhando conosco? Nós estamos tentando encontrar o espírito do poeta, imaginar o que ele imaginou, como ele pensou antes de escrever a poesia. A gente já aprendeu que para escrever a gente precisa aprender a pensar, não é mesmo? Organizar as nossas ideias. Então vamos ver como a gente acha que o Manuel Bandeira pode ter pensado esse poema. O quê? O que ele vai escrever? Um poema sobre viagem. A partida, as lembranças, a vontade de voltar. É isso, não é? Então vamos registrar. O quê? Um poema sobre viagem. A partida, as lembranças, a vontade de voltar. Mas para quem? Como será que um poeta pensa? Em quem ele pensa? Será que ele pensou em uma pessoa em particular para escrever esse poema? Será que foi em vocês? A gente não sabe, não é? Mas ele deve ter pensado em pessoas que gostam de imaginar, de viajar e de sonhar. Vamos colocar isso? Vamos colocar com um ponto de interrogação, uma dúvida. Está bem? Vamos lá. Vou registrar. O quê? Um poema sobre viagem. A partida, as lembranças, a vontade de voltar. Para quem? Pessoas que gostam de imaginar, de viajar e de sonhar. Agora, por quê? Por que será que ele quer escrever, meninos? Por que os escritores escrevem? Por que os poetas escrevem? Aqui na escola a gente escreve para aprender. A gente escreve porque é o nosso dever. Em cada texto a gente identifica uma razão, um motivo, mas nossa grande razão aqui, a nossa maior razão é aprender. Um escritor, um poeta, é parecido. Ele escreve porque essa é a vida dele. Ele gosta de escrever. Ele gosta de compartilhar as observações que ele faz do mundo, da natureza. Então vamos pensar nesse poema, por exemplo. O poema é sobre uma situação familiar, sobre uma coisa do dia a dia. Igual a gente vai para a escola todos os dias. A gente sai de casa,
café com pão. A gente veste o uniforme pé na estrada. A gente observa o que está no caminho, as coisas do nosso dia a dia. Mas pra gente só fica nisso. Mas o poeta, meninos, ele vê poesia em tudo. Ele transforma as palavras, ele transforma os sons. Palavras em sons. Vamos ver? Café com pão, café com pão, café com pão, passa poste, passa pasto. Ele brinca com a letra P. Passa boi, passa boiada. E agora com B, olhem, passa boi, passa boiada. Ser poeta é assim. É gostar de brincar com a linguagem, brincar com o nosso dia a dia, com as palavras. E então, o que será que nós vamos escrever aqui? O quê? Um poema sobre viagem, partidas, lembranças, a vontade de voltar. Para quem? Pessoas que gostam de imaginar, de viajar e de sonhar. E por quê? Porque ele é um poeta, gosta de brincar com os sentimentos, com as palavras. E agora, como? Como? Eu acho que isso nós já sabemos. Fazendo um poema. Aliás, é um belo poema. É um dos poemas mais bonitos da nossa língua portuguesa. Vocês concordam comigo? Resumo da aula. Gostaram da história? Vocês conseguem escrever uma instrução sobre como fazer uma maquete? Viram quanta coisa aprendemos nesta lição? Como são diferentes as instruções para fazer um fóssil? Instrução precisa ser bem detalhada para localizar algo no mapa. Instrução precisa ser bem precisa, ter poucas palavras, só o essencial, verbos de ação, direção, localização. E para fazer a maquete, precisa de muita informação, muito material, muito cuidado para colar as peças no lugar certo. E é muito divertido, não é mesmo? Nós vamos falar mais sobre isso na nossa próxima aula. Agora vamos ver o nosso dever de casa. Dever de casa. Dever de casa, redação. Como organizar informação para fazer um resumo? Que itens nós precisamos incluir num resumo? Na próxima aula, nós vamos fazer um resumo do livro Miniatura do Meu Lugar. Lembrem-se da leitura que nós fizemos. Se puder, leia o livro ou reveja os vídeos. Pense numa pessoa que não conhece o livro, que não leu. Anote no seu caderno. Que informações devem aparecer no nosso resumo? O que vocês acham? Até a próxima! Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!